E aí, mano, tudo bem, velho? É nóis, fi. Olá, pessoal, de novo. Esse é mais um vídeo meu da série que eu estou fazendo sobre o sistema do Stanislavski. Mas agora, depois de vários vídeos, na verdade, alguns vídeos atrás eu também já ando fazendo isso, eu tô dando mais uma visão pessoal minha sobre o sistema dele, sobre ele na prática, enfim. E neste vídeo eu vou falar sobre direção. A minha experiência como diretor, que não é muito grande, mas eu comecei a dirigir o ano passado já, faz um ano e pouco que eu tô dirigindo. Eu comecei a dirigir mesmo no grupo que eu faço parte, que é o Lab, eu sempre esqueço de falar ele aqui. No último pequeno vídeo que eu fiz, eu falei dele, mas então eu tenho um grupo que chama Lab, ele é um grupo independente e que eu com alguns amigos a gente decidiu criar esse grupo justamente porque na faculdade a gente não tinha oportunidades o suficiente para colocar em prática o que a gente queria. E no Lab foi a primeira vez que eu, depois de mais de um ano lendo sobre Stanislavski, eu consegui realmente começar a colocar em prática o que eu tinha antes só na teoria. E isso é uma das coisas mais importantes, porque eu, por exemplo, eu comecei a ler sobre Stanislavski, eu conheci Stanislavski no meu primeiro período de faculdade, num texto que falava do teatro moderno, dava uma geral no teatro moderno, e apareceu lá Stanislavski. Eu, gente, que nome é esse? Quem que é esse homem? E como eu não conhecia muita coisa, na verdade eu não conhecia nenhum desses grandes nomes do teatro antes de eu entrar na faculdade, e eu fui no Google e pesquisei Stanislavski. E a partir daí eu vi que Stanislavski, ele trabalhava com teatro mais, que a gente chama de psicológico, né? E como eu sempre gostei muito de psicologia, pra mim já foi assim um estalo. Ah, eu acho que eu vou começar a ler coisas desse cara. E eu fui lá, no primeiro período eu li os 3 primeiros livros que a gente tem dele aqui no Brasil, né? Que agora tem a tradução nova, enfim. E desde então eu não parei de ler. Mas acontece que em 2015, que era o meu primeiro ano aqui, eu não consegui colocar em prática o que eu lia. Porque nenhum professor da minha faculdade, que é o UFCJ, trabalha com Stanislavski, no sentido assim, diretamente com Stanislavski. E também não existe nenhum grupo de pesquisa ou de extensão, né, que trabalhe também com Stanislavski. Principalmente porque a UFCJ ela é voltada mais para um teatro mais contemporâneo. E então em 2016, quando entrou mais um pessoal, né, no ano seguinte, a gente juntou e decidiu criar um grupo, que mais tarde foi se chamar Lab, que agora no caso tá eu e mais 4 amigos. E eu tô dirigindo uma peça, que já vai fazer um ano e pouquinho que eu tô dirigindo, então eu tô aprendendo muito. E eu posso dizer que esse um ano e pouco que eu tô dirigindo eles, foi o período que eu mais aprendi na minha vida sobre teatro. Mais do que até na própria faculdade. Então essa já seria uma primeira recomendação que eu faço pra vocês, que é sempre busquem montar um grupo, digamos que independente, para que vocês consigam colocar em prática o que vocês querem. Você se sente mais livre, você se sente mais capaz de praticar o que você acredita e o que você tem, talvez só na teoria e nunca conseguiu colocar na prática, né? Além dessa peça que eu ainda estou dirigindo, eu já dei várias oficinas em relação ao que eu entendo sobre o sistema do Stanislavski, e elas também foram muito importantes para mim, para eu entender ainda mais sobre o sistema, porque uma coisa é você ficar meses trabalhando só com 4 pessoas. Outra coisa é você dar uma oficina para outras 20 pessoas que nunca trabalharam com o sistema do Stanislavski, por exemplo. E é uma coisa muito recompensatória, não sei se é essa a palavra, porque você vê o feedback das pessoas e você acaba descobrindo o que funciona ou não. Oh meu Deus, apagou a luz do meu abajur. Então, como eu estava dizendo, e você acaba compreendendo melhor o que funciona ou não. Porque coisas podem funcionar com esse pequeno grupo que você tem, mas pode também não funcionar com outras pessoas, não é? E uma coisa, como eu já disse mais no começo do vídeo, é muito diferente você saber as coisas somente na teoria e depois colocar na prática. Como eu falei, eu fiquei quase um ano só lendo na teoria Stanislavski, e eu ainda não tinha colocado na prática. Então na minha cabeça muita coisa era perfeita, nossa, é a chave para muita coisa, é a solução infalível para diversas coisas do teatro, e não é bem assim. O próprio Stanislavski, na tradução nova, tem um prefácio dele, e ele fala que o que ele escreve ali, na verdade é uma tentativa de colocar em palavras o que antes ele só tinha na cabeça dele e conhecia na prática. Então se você só lê sobre uma teoria do teatro e não coloca na prática, não dá pra você falar que você conhece. E desde então, desde que eu comecei a ler Stanislavski lá em 2015, eu nunca parei. Até hoje eu tô sempre buscando artigos para ler, livros novos que saem, eu tô sempre tentando comprar quando é possível, traduções novas, que agora tá saindo muita tradução nova de livros que antes não tinham em português, não somente do Stanislavski, mas de alunos dele, não é?
como o Toporkov, que escreveu um livro sobre o método das ações físicas, e a Maria Knebel, por exemplo, que escreveu sobre análise ativa, que é a mesma coisa que método das ações físicas, que se não me engano eu já falei isso no meu vídeo que chama o Sistema na Prática, eu acho. E também, como no primeiro ano de faculdade eu ficava muito só na teoria, eu sempre tive uma espécie de urgência de querer colocar em prática o que eu sabia. E isso me levava a quase um desespero, porque eu me frustrava muito, porque eu não conseguia praticar aquilo que eu pensava e acreditava. E eu acho que isso foi uma das principais faíscas, um dos principais combustíveis que me fizeram, hoje em dia, ser tão apaixonado por direção. E quando eu digo direção, é uma direção pedagógica. Porque se você está dirigindo com base no sistema do Stanislavski, você precisa, entre aspas, ensinar os atores esse sistema. Eles sentirem na prática esse sistema. Não é simplesmente eu chegar e falar, faz isso, faz aquilo, eu quero que você escute, eu quero ver raios. Eu quero ver comunicação, eu quero ver aí memória emotiva, não é assim. É até por isso que o Stanislavski, ele é conhecido como diretor pedagogo, e não simplesmente como o diretor. Ele era um diretor mais, digamos, mais autoritário, mais faça assim, faça assado, ele marcava tudo isso aí, mas no começo do Teatro de Arte de Moscou, que é o teatro dele, né? Era o teatro dele, né? Enfim. As peças de Chekhov, por exemplo, que ele é tão famoso por ter dirigido, ele dirigiu todas dessa maneira mais, digamos, autoritária, no sentido de que ele que marcava tudo e depois dava para os atores fazerem. Os atores nessa época, para ele, eram, entre aspas, ainda meio que marionetes. Ele mesmo vai falar no final da vida dele que esse método de ensaio que ele tinha, esse método de direção, foi um erro. Um erro, eu acredito, ele olhando para o passado, né? Porque na época em que ele dirigia desse jeito não era um erro, né? Tá tudo dentro de um contexto. Foi acontecendo é que ele foi evoluindo, foi mudando o seu pensamento ao decorrer dos anos, não é? Imagina, ele teve o Teatro de Arte de Moscou, ele trabalhou lá por quase 40 anos. Imagina quanta coisa ele não mudou. É muito válido essa consciência de que o nosso pensamento ele sim se transforma. Por isso que eu disse que nesse ano foi o ano que eu mais aprendi sobre teatro na vida, né? Mas, gente, imagina se eu realmente continuar, que é o que eu quero, trabalhando com isso a minha vida inteira. Imagina daqui 40 anos, eu vou estar bem distante do Diogo que eu sou hoje. E muitos críticos, eles até dizem que Stanislavski, isso é óbvio, né? Se Stanislavski estivesse vivo até hoje, ele estaria... Nossa, ele estaria muito longe já de onde ele teria parado. Porque teatro é isso, né? Teatro é prática. E quando você pratica alguma coisa, principalmente porque a gente lida com pessoas, e pessoas não são robôs e máquinas que a gente simplesmente programa e manda reproduzir como um autômato, o nosso pensamento ele vai mudando, as pessoas elas são diferentes. Então você vai entendendo o que funciona para uma pessoa, o que não funciona para outra, você vai criando, digamos, regras gerais para o que funciona ou não. E essa é a base também, né, da direção. E o método da análise ativa, ou das ações físicas, depende de como você quer chamar, ele é um método de direção. E é nesse método que hoje eu me baseio, não totalmente talvez, porque eu não faço exatamente 100% igual o Stanislavski escreveu, ou igual os alunos dele escreveram, enfim. Mas eu me baseio quase totalmente nele para dirigir as pessoas que eu dirijo hoje. Seja dirigindo peça ou dirigindo cena, que eu também estou dirigindo uma cena. E esse também é outro ponto. Não é só porque você está estudando Stanislavski, ou porque você está estudando Meyerhold, ou Artaud, enfim, qualquer um desses grandes teatrólogos, que você tem que ser 100% fiel ou acreditar cegamente no que ele diz, porque esse é o pior das coisas. O próprio Stanislavski falava, olha, não leva o meu sistema como uma receita de bolo, porque ela não é. Ele pode funcionar para algumas pessoas e não funcionar para outras. Se a pessoa, de repente, se o ator que você está dirigindo, ele já tem essa espécie de facilidade, não vá tentar enfiar o meu sistema nele a todo custo, porque você pode acabar quebrando esse ator, você pode acabar freando a criatividade dele. Porque toda essa pesquisa do Stanislavski sobre a vivência, sobre a vida no ator, sobre a vida na atuação, não é uma coisa que ele criou, ele inventou. Ele não inventou a vivência, ele não inventou esse trabalho engajadamente interno do ator. Isso já existia em outros atores, em grandes atores da época, que ele até cita muito no livro dele. Ele cita o nome de vários atores, que ele admirava muito. O que ele fez foi sentar e escrever sobre isso, o que nenhum outro teatrólogo tinha feito até então. Pegar, analisar um estilo de atuação, estudar, tentar entender como que o ator conseguia chegar naquela atuação, aquele estilo vivo de atuação, né, que o Stanislavski almejava, e escrever sobre isso, sistematizar, criar um sisteminha. Ele foi o primeiro a fazer isso.
Por isso que ele é tão considerado no mundo do teatro, né? E então, se você for se basear em qualquer sistema de qualquer teatrólogo aí pra dirigir, tenta não fazer isso de maneira cega. Ah, só porque ele fala tá certo. É comum mesmo, no primeiro momento, a gente ler e acreditar de uma maneira cega, né? Porque a gente ainda não tem muita experiência prática. Mas a partir do momento que você realmente começa a praticar, você começa a perceber, ah, isso talvez não funcione dessa maneira, ah, e talvez isso funcione melhor dessa maneira. Isso eu também falei no meu vídeo sobre o sistema na prática. Então cada pessoa, ela vai encontrando o seu próprio caminho, a sua própria maneira. Hoje eu já vejo que eu tenho uma maneira própria de dirigir, que não é igual ao do Stanislavski ou de qualquer outra pessoa, porque eu sou o Diogo. Você, a sua maneira de dirigir nunca vai ser igual à minha também, porque nós somos pessoas diferentes. Nós temos raciocínios diferentes, nós temos lógicas diferentes sobre a vida mesmo. Querendo ou não, a nossa filosofia de vida, a nossa ética de vida, enfim, ela vai influenciar na nossa maneira que a gente trata os nossos atores, no nosso convívio com o grupo, da nossa maneira de dirigir, da nossa maneira de ter feedback com os atores. E agora vou falar de um ponto que é bem, na verdade é bem óbvio, mas que às vezes a gente tende a fingir que não existe. Ou querer que não exista, que é impossível. Que são os atritos dentro de um grupo. Por exemplo, eu estou dirigindo, eu tenho a minha visão sobre como eu estou dirigindo. Mas vai acontecer, muitas vezes, isso é completamente normal, do ator que você está dirigindo, ele não entendeu o que você fala e ter uma certa resistência. E no teatro, como nós lidamos com pessoas, é nosso dever como artistas, isso é quase uma ética mesmo, chegar em conclusões bem entre aspas, né, pacíficas. E também saber, às vezes, abaixar a bola e pensar, ai, talvez o que ele fala tenha razão, talvez o que ele esteja falando tenha razão. Porque existe também muita questão de ego, né? Isso, eu penso assim, eu penso diferente dele, eu quero afirmar a minha visão sobre isso. E no teatro, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque senão vira briga. E briga em teatro e em grupo, brigas assim desnecessárias mesmo, que acabam um atacando o outro, é a pior coisa que pode acontecer para um grupo e para a arte no geral, porque isso contamina o ambiente criativo, isso aí vai destruir todo o ambiente criativo. E o ambiente criativo ele só funciona se há uma harmonia ali, se há uma ética, se há respeito entre o ator e o diretor, entre o diretor e o ator. A gente também tem que tomar muito cuidado para não criar uma espécie de hierarquia pessoal entre o diretor e o ator. Então, se eu estou dirigindo algumas pessoas, é de se acreditar, é de se supor que essas pessoas elas tenham confiança em mim, não é? É uma espécie de feedback mesmo, não é? Porque se você está dirigindo as pessoas e essas pessoas elas demonstram uma espécie de desrespeito mesmo ou criticam tudo que você faz, o próprio diretor acaba também perdendo um pouco de confiança, né? E para o processo no todo, para o processo da cena ou do espetáculo que seja, isso é muito complicado, porque o ritmo do processo criativo ele vai cair, as coisas vão começar a ficar mais enroladas, os próprios encontros vão começar a ficar mais enfadonhos, né? Mais cansativos. E isso também não quer dizer que o ator ele também tem que aceitar tudo que o diretor está fazendo. O diretor também tem que ter um mínimo de sensibilidade para ver se o que ele está fazendo está tendo resultado, se ele está tratando o ator de maneira correta. Porque uma coisa que eu acredito, e essa é uma filosofia minha, no caso, para uma ética mesmo de trabalho do diretor, é que acima de tudo não está o resultado final do espetáculo. Acima de tudo está a saúde física e psicológica dos seus atores. Porque, querendo ou não, a cena só vai acontecer se os atores estão lá. E se os atores eles não estiverem bem, física ou psicologicamente, a cena não acontece. Então tem que ter ali uma troca mútua de respeito e de confiança também, não é? E agora uma última coisa para fechar os assuntos que eu queria abordar nesse vídeo. Eu, além de dirigir, além da minha paixão pela direção em si, eu também gosto muito de atuar. E eu acredito que, pelo menos para quem estuda o sistema de Stanislavski, para dirigir, a pessoa tem que, no mínimo, atuar de vez em quando também. Porque como é algo também meio pedagógico, para você ensinar uma pessoa, você tem que saber em você primeiro como isso funciona, não é? Isso é uma maneira até que o próprio Stanislavski fez para desenvolver o sistema dele. Ele, além de observar os atores que ele admirava, e os próprios alunos dele, no caso, é claro, ele também se observava e se estudava o tempo todo, porque Stanislavski ele também era ator, e ele atuava em quase todas as peças que ele também dirigia.
Então é muito importante, se você quer seguir esse caminho de direção, que você também atue. E é muito prazeroso sentir em si mesmo, né? Se isso dá certo ou não, pra você também não exigir do seu ator milagre, né? E nem o ator também exigir de você milagre. E se você também está acostumado a ser dirigido de determinada maneira, ou já ter um estilo de atuação própria, porque você trabalhou anos com um diretor, por exemplo, você não pode exigir de um diretor diferente, você não pode exigir desse outro diretor que ele te dirija da mesma maneira que o diretor que você trabalhou por muito tempo te dirigiu, por exemplo. Então tem que ver uma troca ali, né? E se eu sou acostumado a atuar de uma determinada maneira, e se eu acredito na minha maneira que eu já estou acostumado a atuar, eu tento encontrar brechas na direção que o meu diretor tenta me colocar, e dentro dessa direção eu talvez tente encaixar o que eu acredito como atuação também, que eu costumo fazer e costuma dar certo. Costuma ser bem interessante, na verdade, colocar o que eu acredito não só em atuações com foco em vivência, por exemplo. Então eu acho que era basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo pra vocês. Foi basicamente um geral da minha experiência até agora com direção, né? Que não é ainda... tá nem começando ainda direito, né? Faz mais ou menos um ano que eu comecei a ter essa experiência de realmente dirigir. E eu recomendo a vocês que também têm essa paixão nascente por direção, que além de dirigir, vocês também procurem dar oficinas, como eu já citei, para ver como é que as coisas que você acredita funcionam com outras pessoas, né? Além das que estão no seu grupo. Então é isso que eu queria falar para vocês. Busquem criar grupos independentes, fazerem o que vocês acreditam, colocarem em prática o que vocês acreditem, sem que para isso vocês também precisam depender de muitas coisas burocráticas. Espero que vocês tenham gostado e até meu próximo vídeo aqui no canal. Falou!